Um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Tony, bom dia os ouvintes aqui da Cultura FM, bom dia, João Vitor aí, o operador. Isso. Cara, não tem cansaço pra quem gosta do que faz, né? Então é obrigação nossa vir pra cá, é obrigação nossa cumprir o nosso papel social. Então um chamado seu é uma ordem. Eita, que vai ser sempre atendida. E enfim, é um tema bastante bacana esse tema de planejamento previdenciário, porque eu digo o seguinte, Tony, e eu descobri que não é só o brasileiro, o americano também tem disso. A gente só deixa pra fechar a porta depois que o ladrão entra, né? O dito popular. E o planejamento, ele serve justamente para isso, para que a gente não feche a porta quando o ladrão entrar. A Previdência, ela é conhecida, principalmente a questão das aposentadorias, como benefícios programáveis. O que isso quer dizer? Que você pode se programar, se organizar para poder chegar a um denominador comum para você poder se aposentar. Mas só que nós não temos a cultura de quê? De nos organizarmos, principalmente os que pagam como contribuinte individual, nos organizarmos com relação a quanto você quer ganhar e quanto você pode pagar para poder ter aquele benefício naquele valor correspondente à aposentadoria que você almeja. É interessante que, pelo que você está dizendo, o planejamento não é simplesmente, olha, eu vou pagar aqui para ter pelo menos um salário mínimo garantido de aposentadoria. Na verdade, o planejamento entra até o valor que você almeja, né? A se aposentar lá na frente, né? Olha, eu tenho interesse de me aposentar com 2 salários mínimos, com 2 salários e meio, enfim. Então, existe um planejamento até para isso, né? Até para o valor que você pretende ter lá no final, né? Das contas. Exatamente, né? Então, vê só, o planejamento é uma estratégia. Então, é você ter estratégia para saber quando, porque tem aposentadoria por idade, você pode se aposentar, você vai saber quando você vai se aposentar e com quanto você vai se aposentar e quanto você vai desembolsar ali para poder chegar naquele valor esperado. Então é interessante esse planejamento para você ter mais ou menos essa noção. Eu costumo dizer o seguinte: é um jogo de estratégia. Se você tiver estratégia, você vai conseguir desembolsar menos e ganhar mais. Então é um jogo de estratégia, é procurar sempre um profissional que saiba fazer o caqueado para poder chegar naquele valor esperado que você deseja. O cálculo para fazer isso aí, realmente tem que procurar um advogado especialista na área, porque é bem complicado. A gente tem eu até falei sobre isso, a gente sabe que tem várias hoje medidas, requisitos que foram colocados desde 2019, né? Com aquela reforma da Previdência. Então, assim, tem novas regras, tem regra de transição, né? Então, tudo isso é também traçado alguma estratégia, já colocando no bojo de tudo, doutor Vitor Hugo, essa reforma? Sim, com certeza. Olha só, Tony, existem algumas pessoas. A reforma de 2019, sempre quando eu digo, olha, sempre que vem o nome reforma, pode esperar que sempre vem para piorar. Por quê? Porque o governo, quando ele tenta bater o teto de gasto, a primeira coisa, ou as primeiras pessoas que vão sofrer, somos nós, pobres mortais. Sim. Né? As pessoas comuns que vão ter aquele impacto quando o governo ele quer alcançar alguma coisa. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: a Previdência está dando prejuízo. Não é a Previdência que dá prejuízo. É o conjunto das normas do artigo 5º, a qual a gente está ligado, que dá o prejuízo. Por exemplo, o assistencialismo, que é um dos princípios gerais, que tira dinheiro da Previdência, que vai dar o prejuízo. É o pagamento com a saúde, que tira o dinheiro que vai para a Previdência, que dá prejuízo. Se você for pegar isoladamente a Previdência Social, ela é superavitária. Ela dá lucro. Certo? Ela dá lucro, mas o tripé dos direitos sociais é que tem aquele prejuízo. E nós sabemos que tem a válvula de escape, né? Aqueles dinheiro que aparece na cueca dos deputados aí, dos assessores, que, enfim, que dá o prejuízo. Mas esses aí ninguém quer falar, né? Ninguém quer. Isso aí eles não falam. Então, sempre que vem reforma, tem essas possibilidades. Ou seja, vai sobrar para quem? Pra gente. E na reforma de 2019, ela veio dura, ela veio muito dura. Um exemplo, um dos benefícios que mais se prejudicou foi a pensão por morte, que estipulou prazo para aquelas pessoas que não têm 45 anos completos, para o recebimento de forma vitalício, e um prazo de recebimento e o valor da pensão, o cálculo da pensão, que, meu amigo,
estourou pela metade. Exatamente, o recebimento. 50%. Antigamente, a viúva ela recebia de forma integral o valor que era recebido pelo instituidor. O instituidor é aquela pessoa que dá origem ao pagamento, a pessoa, o companheiro ali, o pai, que porventura deixava ali a pessoa dependente. E se a pessoa souber fazer uma estratégia, pode ter menos prejuízo com isso. As aposentadorias, do mesmo jeito. Por exemplo, a questão do aumento da idade da mulher para 62 anos. As contribuições que são aproveitadas antes da reforma de 2019, era aproveitado 80% das contribuições. Isso era muito bom, porque tem um descarte de 20% das menores, e hoje não. Hoje o que é que se faz? Bota tudo no bolo. Se tiver mais, menos, vai tudo no bolo, porque quando soma tudo e passa a régua, geralmente o valor vem para baixo. Mas aí o que é que se faz? Procura um profissional que possa lhe orientar no momento do requerimento, porque ele vai verificar qual é o melhor cálculo e qual é o melhor benefício a qual você vai ter direito no momento do seu pedido. Sim. Por quê? Porque geralmente quando o INSS vai fazer o cálculo, ele sempre vai puxar a sardinha pro lado dele. Sem e dúvida. Aquela calculadora meia louca que tem no aplicativo, geralmente dá o cálculo muito errado. Muito errado. Ah, doutor, deu um cálculo aqui do valor X. Quando o cara vai ver é Y. E outras coisas, outros direitos ali, outros momentos, outros períodos que não são aproveitados, que pode se jogar no bolo e dar certo. Entendeu? Como o período para homem, que quem prestou serviço militar, que pode ser aproveitado no momento do requerimento da aposentadoria, que pode dar direito até uma das aposentadorias que foram extintas, como a aposentadoria por tempo de contribuição, e que o cálculo, nesse momento, ele é mais vantajoso do que o cálculo da aposentadoria atual. Então, e tudo isso se vê como? Estudando a vida laboral e contributiva do cidadão que está ali no momento, se precavendo no momento do seu requerimento. Reunir documentos e comprovações de vínculos também é um dos processos de planejamento, até para ajudar na base do cálculo. Com certeza, Tony. Eu digo o seguinte, costumo dar um exemplo lá, panela velha é que faz a comida boa, parece que aquele grudinho que fica na panela, né? Que dá um temperozinho especial, esse aí mercado nenhum vende. Tem um nomezinho que chama quando fica aquela raspa da panela, eu esqueci o nome. É o cascãozinho. Enfim, panela velha que faz comida boa, que o tempero é diferente. E eu digo o seguinte, papel velho, para quem é previdenciarista, que faz a diferença total no momento do requerimento, no benefício. Então sempre é bom a pessoa que vai procurar ali o auxílio do profissional estar munido de todos os documentos, pessoal. Agora todo documento, pega aquele saco de arroz velho que o caba tem lá em casa, bota tudo que tá lá dentro e leva para o advogado, porque o bom advogado que gosta de escacaviar o direito do cliente, ele vai procurar as páginas amarelas daquela lista telefônica, tá vendo? Aqueles papéis mais antigos, que ali é que tá o ouro do negócio, que ali ele pode pegar uma chave, virar e conseguir ou uma concessão, ou uma revisão, ou uma melhoria de um direito que porventura a pessoa achava que não tinha, vai lá, a pessoa tem. Exatamente, é de suma importância. E eu acho que, e se tiver apagando as letras, digitalize, né? Hoje todo telefone hoje digitaliza, você guarda, né? Então o documento vai ficar preservado. Tem algumas perguntas, porque doutor Vitor Hugo vindo aqui, claro que vai surgir perguntas para ele. A rocha. Olha, tem um ouvinte dizendo o seguinte, é Maria Rita, ela é de Petrolina, tá dizendo o seguinte, Tony, pergunta para o advogado doutor Vitor Hugo, eu dei entrada na minha aposentadoria, foi indeferido por falta de 2 meses de carência, então paguei, né? Fechou os 180 meses de carência com mais 180 de contribuição. Será que já posso dar entrada novamente para me aposentar? Desde já agradeço. Deve. Interessante o caso dela. Pode, né? Não, deve. E outra coisa, é interessante que ela procura até um profissional da confiança dela para verificar se já não existia lá para trás alguma coisa perdida que possa ser complementada aí. E que esse primeiro requerimento dela, ela porventura tenha o direito. Porque, Tony, o que é que acontece? Nem sempre aquele que está no CNIS, o que é o CNIS? Eu chamo a fofoca do INSS. Que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Ele conta tudo. Conta tudo. Muitas vezes o CNIS não consta tudo que o cara trabalhou, ou tudo que foi recolhido pela empresa, ou tudo que foi recolhido pelo cidadão, pelo beneficiário. Por que isso? Porque, vou dar um exemplo. Veja a Previdência como um cano de 100. Um cano de 100, certo? E você vê o seguinte,
nesse cano de 100 vai informação de todos os cantos possíveis. Todos os cantos possíveis está indo ali. Porventura, como o cano é apertado e tá vindo muita informação, possa ser que alguma coisa ultrapasse. Sim. Certo? Saia e não conste. E muitas vezes acontecia que o sistema, por ser, nós temos e vivemos num país continental, são muitas informações e às vezes o cara tem duas inscrições, que chamamos 2 CNIs, 2 números de inscrição, e não constava lá. Então é interessante que a pessoa vá com tudo e a pessoa possa até achar, no caso aí da ouvinte, e já tem a contribuição. Exatamente. Não tinha nem a necessidade de ter pago. Olha, bom dia, doutor Vitor Hugo. Queria saber se já tenho o direito de me aposentar em maio, completo 30 anos de contribuição e tenho 59 de idade. Antes era agricultura, né? Se vou ter direito a algum retroativo, né? Tá dizendo aqui o ouvinte. Olha só, é uma mulher, Tony? Rapaz, pelo aplicativo, a pessoa aqui é uma mulher, né? Se for mulher, dependendo do tempo de agricultura que a pessoa tenha. Pode acumular? Pode acumular. Teria que ver aquele período antes de 1991. Se tem alguma prova antes de 1991, isso aí pode ser utilizado. E dependendo do valor que ela contribua, pode se aposentar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Isso é bastante comum. Às vezes o pessoal não tem o hábito de utilizar esse tempo rural que a pessoa trabalhou antigamente, porque antigamente o pessoal tinha vergonha de dizer que era agricultor. Hoje não, o pessoal tem orgulho, graças a Deus, que é agricultor. Mas esse pessoal que trabalhou antes pode ser aproveitado e a gente pode aplicar isso, pode ser aplicado isso no momento do requerimento da pessoa. Ela já contribuiu 30 anos, está com 59, tem que ver se cumpriu com a regra de transição. Quando foi que ela completou esses 30 anos? Já dá 89, né? Anos na soma, né? Na soma, mas aí pela regra de transição ela não completou ainda o ponto, a pontuação mínima para poder fazer o requerimento. Mas com esse período esse período rural, possa ser que sim, e a pessoa consiga se aposentar por pontuação. No caso, para ela não errar em nada, procura um advogado. Procura um colega, né? Aí, procura uma pessoa da confiança dela que ela pode esclarecer melhor essa situação. Muito bem. Olha, eu tenho uma dúvida, eu recebo Bolsa Família, meu esposo tem carteira assinada. Se eu casar com ele no civil, eu perco o meu benefício? Olha só, depende. Tudo no direito tem essa palavra depende. Isso é lindo, é maravilhoso. Ainda bem que não é matemática, que é uma conta exata. Porque depende dos gastos que você porventura tenha e se você vai cumprir ou não do requerimento com os requisitos da permanência do pagamento do Bolsa Família. Porque se você não cumprir, infelizmente vai ser cortado. Isso, tem uns requisitos, né? Exatamente. Então, inclusive ainda sobre o Bolsa Família, tem muita gente que critica sobre essa questão de quem entra tem uma regra ali para cumprir em caso, né, de dentro ali daquela família ter alguém com carteira assinada, do benefício ser suspenso. Aí muita gente coloca, por isso que o povo não quer trabalhar, né? Muita gente coloca dessa maneira. Eu sempre coloco que o Bolsa Família, né, na teoria é um programa social muito importante. A quantidade de pessoas que realmente, né, foram beneficiadas e que não passaram fome por conta do benefício é extraordinário, mas infelizmente quando a política entra, né, a gente sabe que infelizmente o programa se torna uma moeda de troca, né, infelizmente. Aí tem uma série de deturpações e tudo mais, né, nesse quesito do funcionamento. Olha, tem outra pergunta, diz o seguinte: Tony, gostaria de saber do doutor Vitor Hugo, eu pego todo mês, não sei aqui, não, como é que ou eu pago, né? Pago todo mês, não sei quanto tempo eu tenho de contribuição, já tenho 64 anos, faço 65 esse ano. Como é que faço para saber o tempo, né, que posso me aposentar? Interessante, ela não sabe quanto ela já contribuiu, no caso. Interessante, entrar através do aplicativo do INSS e puxar o CNIS, que é o extrato de informações. É fácil hoje para fazer o login do meu INSS? É fácil, a senha Gov, acho que praticamente todo mundo tem, porque, um exemplo, o pessoal que recebe Bolsa Família tem que ter, o pessoal que vai para o Detran tem que ter. Hoje em dia, todos os órgãos que são interligados ao governo, a pessoa tem que ter essa senha. Então, através dessa senha, a pessoa tem acesso aí ao CNIS, e o CNIS você vai ver quanto tempo a pessoa contribuiu. E, assim, quando completar 65 anos, se tiver 15 anos de contribuição, aí dá, como diz, vai dar match, vai dar certo. Vai dar match, gostei, viu? Olha, tem aqui outro ouvinte, olha, bom dia, doutor Vitor Hugo, sou agricultora e tenho 45 anos,
e tenho um problema de hérnia de disco. Posso me aposentar com esse problema? Rapaz, poder se aposentar pode. Agora, primeiramente tem que ter o laudo, tem que ter exame. Laudo, exame tem que pedir, certo? Porque problema de coluna para o pessoal que tá na agricultura é muito comum. E, cara, o cara trabalhar sentindo dor, ninguém merece. É lata d'água na cabeça. Já dizia a música, né? Lata d'água na cabeça. Enfim, mas pega o laudo, pega os exames, período de afastamento e faz o requerimento. Uhum. Então é isso, aproveita, né? E faz isso, né? Segue essa orientação. Tem outro ouvinte aqui, deixa eu trazer aqui, olha, doutor Vitor Hugo, eu queria saber, minha menina desde os 5 anos, né, que passo ela pelo médico, agora com 7 anos de idade ela foi diagnosticada com autismo, né, TDAH e TOD, né, ela tem direito a receber os 2 anos que eu passei pelo médico, acho que não, é o retroativo, tipo um retroativo. Não, a questão do retroativo não, porque o INSS, a regra é clara. Nós não estamos nesse nível ainda um exemplo, num país como a Suíça, onde você completa a idade, o próprio país lhe convoca para você se aposentar. O país ainda não está, nosso país ainda não está. Quem dera se o Brasil fosse assim, né? É porque a gente chamava, olha, venha meu querido, venha, o senhor já trabalhou demais, o senhor precisa se aposentar. Está convidado aqui a se aposentar. Seria o máximo, né? Mas a Suíça é um espetáculo de país, né? A qualidade um dos maiores de vida, DHs do mundo. Enfim, nós ainda não estamos nesse patamar. Um dia, quem sabe, nós chegaremos lá. Mas como ainda nós não estamos, fica ou conta a partir do momento em que você pede. Agora, pede no INSS de forma formal, na hora que você ingressa com o pedido lá, que tem um protocolo, a partir daquele momento que consta ali o seu pedido de recebimento do benefício. Muito bem. Olha, tem um ouvinte dizendo o seguinte, pra gente fechar aqui, eu vou fazer mais 2 perguntas aqui pro doutor Vitor Hugo, dos nossos ouvintes. Gostaria de tirar uma dúvida com o doutor Vitor Hugo. Minha mãe recebe pensão por morte desde 2011. Legalmente, ela só irá receber até meu irmão completar 21 anos. Agora ele tem 16. O benefício é no nome dele. Existe a possibilidade de, quando ele completar, né, a idade, o benefício ficar para a mãe? Que interessante essa pergunta. Sim, isso é bastante comum acontecer, desde que no momento do falecimento do instituidor, possivelmente do pai da pessoa a qual nos mandou a pergunta, a pessoa, a mãe ou a esposa, comprove que estava vivendo com o instituidor, com o falecido. O que é que acontece, Tony? O que é que acontecia? Era muito comum acontecer antigamente. Como a dependência era plena com relação aos menores, quando a pessoa ia pedir lá no INSS, só colocava lá o menor. Entendi. Por quê? Porque a concessão praticamente era imediata. Bastava que o falecido estivesse na proteção do INSS, o falecido está na proteção do INSS. Como a dependência em primeira linha era considerada de forma imediata, o benefício era concedido de forma imediata. Então, o que é que isso acontecia com as viúvas que ficavam ali na manutenção do benefício com relação ao filho? Elas perdiam o direito de receber. Então, se a pessoa no momento do falecimento estava junta ou era casada com o instituidor, com o falecido, ela vai ter direito sim ao recebimento. E ela disse 2011. 2011 não estava valendo a nova regra. Isso, exatamente. Certo? Então vai ser o recebimento vitalício. Então, comprovada a dependência econômica da pessoa do requerente, essa pessoa vai receber de forma vitalícia. Agora, se a pessoa estava separada, não recebia pensão alimentícia, não comprovava nenhum vínculo de dependência, apenas os filhos, a pessoa não vai ter direito, não. Infelizmente, só quem vai ter direito são os dependentes, filhos menores, até os 21, desde que não sejam incapazes. Se forem incapazes, vão receber o resto da vida. Aquela história de, por exemplo, ele, antes de fazer 21 anos, ele ingressou na faculdade. Ele se estende até terminar a faculdade. Isso era uma tese muito antiga, eu vou até brincar, era do tempo de vovó. Do tempo do Hong Kong. Vovó morreu com 96 anos. Com essas pessoas que utilizaram dessa estratégia. Exato, muito antiga essa tese, só que ela foi vencida, o STF já decidiu e disse que não. A maior idade previdenciária, pessoal, é até 21. Os 21 anos. Estando em situação de vulnerabilidade ou não, a pensão vai cessar aos 21 anos. Muito bem. Eu disse que era a última pergunta, mas tem mais um que eu vim trazendo. Pergunta aí, por favor. Ela está dizendo, olha, meu esposo, ele fez
Ela botou aqui 509, acho que é 59. Ele pode ir preparando a papelada, né, agora, né? Fala aí, por favor, ele é agricultor. Porque o advogado tá falando aí que tem que ter o papel velho, né? O papel velho é uma maneira de falar, são documentos, né, antigos que comprovem, né, por exemplo, o vínculo dele com a agricultura, né? Então, hoje em dia, Tony, vou até dar uma dica aí para ouvinte. 59, ó, isso aí já tá se precavendo, né? Assim, um ano antes, não é o ideal, mas já tá servindo. Consequentemente, como a pessoa já tá se organizando, deve ter alguma documentação que aí comprova os 15 anos anteriores ao pedido. Tem que comprovar 15 anos antes de fazer o pedido. E quais são esses documentos? DAP, PRONAMP, que era um programa governamental que o pessoal dava. Esse é antigo também, é tempo do Hong Kong. Tô dizendo que é tempo de vovó, que era o chamado o tempo da emergência, que o pessoal fazia a limpa ali, ou participava na construção de açude. Quem tem esse papel aí, ele tá bem amarelinho. Tá, bem amarelinho, por isso que eu digo, eu sou da velha guarda, eu tenho disso, frente de emergência, o Garantia Safra, o Pronaf, a DAP e hoje o CAF. Hoje o CAF é o documento, como eu digo, o carro mestre, a chave mestra, para poder destravar a abertura e a concessão dos benefícios previdenciários ligados à agricultura. Por quê? Porque isso vai estar diretamente ligado na base governamental do governo. Eu acabo de dizer, eu sei que você tá aqui, já prova ali de cara 7 anos e meio da atividade do cara. E dependendo de quando é esse CAF ou essa DAP, um único documento faz com que a pessoa tenha direito ao benefício. Agora ela tem que estar numa data estratégica para que a pessoa possa pedir e bater o martelo, ó, vai receber. A gente está falando muito sobre aposentadoria via INSS, né? Via contribuição ao governo, né? Contribuição. Mas nós também temos, para fechar aqui a entrevista, doutor Vitor Hugo, a questão da previdência privada, né? Ela é interessante as pessoas optarem também por exemplo, a gente tem hoje servidores do Banco do Brasil que tem uma previdência privada, né? Complementar, quem é Caixa Econômica, geralmente funcionalismo público federal tem uma ligada a uma aposentadoria complementar, né? Uma contribuição. Vale a pena fazer isso de forma privada também? É interessante? Tony, quando a gente fala em planejamento, vale sim. Suponhamos que você ganhe 40 mil reais mês e que você nunca se ligou em pagar tanto a previdência como também nunca se ligou em pagar uma previdência privada. Cara, eu costumo dizer que o ser humano, nós somos máquinas, e como máquina, ou a gente vai envelhecer, vai ficar obsoleto, ou a gente vai dar defeito, irmão. Isso. A gente quebra, dá defeito, vem doença, isso, a gente vai ter que ficar parado e tal. Aí imagina um cara que tem uma renda de 40 mil e pra nada. Ou imagine aí um cara ter uma renda de 40 mil e ter vir a receber um benefício no valor de 8 mil reais, que é o teto da Previdência, se ele se programou para receber pelo menos esses 8 mil reais. Dá para pagar as contas? É um bom salário? Para a maioria do pessoal, sim. Para a grande maioria da população, sim. Mas para um cara que tem uma renda de 40 mil, não vai ser. Isso aí não vai dar para pagar, sendo bem sincero aqui, não vai dar para pagar nem as contas da casa dele. Então, o que é que esse cara tem que fazer? Ele tem que se programar assim, ele tem que pagar uma previdência complementar, ter outros níveis de investimentos, para que quando ele chegue em uma determinada idade, ele esteja pelo menos com o patrimônio dele, ter pelo menos esses 40 mil para garantir ali a manutenção de vida que ele já tinha, para não cair o padrão, como diz a história. Porque se ele for depender apenas do recebimento da aposentadoria dele do INSS, ele não vai conseguir pagar as despesas da casa. Muito bem. Doutor Vitor Hugo, meu querido, obrigado mais uma vez por ter vindo. A dar uma descansada agora, né? Da viagem. Mas já tá pronto, é para trabalhar mesmo, né? Já tá pronto. Mas muito obrigado por atender ao nosso chamado, sempre disponível, e agradecer também. Não dá para fazer todas as perguntas dos nossos ouvintes, que a gente tem ainda a sequência do programa, mas logo tô chamando de novo pra gente bater um papo, né? E parabenizar você e também sua esposa, que é advogada, que tem feito aí um trabalho extraordinário aí de consultoria, tem acompanhado de vez em quando ela, né?
palestrando, né? E logo vamos trazê-la aqui também, que ela tem umas especialidades interessantes para a gente também compartilhar o conhecimento dela com a população. Tony, eu agradeço pelo convite. Eu sempre digo que só tem 2 horários, de dia e de noite. Você chamar, se eu chamar der uma ordem, a gente vem pra cá, porque isso aqui eu faço com o maior prazer. Eu gosto de rádio, eu gosto de me expor, estar aqui perante a sociedade, respondendo, tirando dúvida. Isso pra mim é massa. Gosto tanto que montei o podcast, né? Gosto tanto, eu gosto desse moído aqui. Eu tô vendo esse sininho doido pra balançar ele aqui. Balança! É assim. Queria mandar também, aproveitar, um abraço para minha esposa, para minha filha. E de fato, a Grazi tem feito um trabalho fantástico com relação à questão da mentoria. Nós temos uma mentoria com relação à questão de gestão e tem dado muito certo. A gente tem ajudado muita gente. E isso tem levado o nome da cidade para áreas intercontinentais, porque um exemplo, nós viajamos agora para o exterior e lá nós fomos a trabalho. O pessoal pensa que é lazer, mas não, nós fomos a trabalho, levando o nome de Serra Talhada para o exterior, para a gente poder palestrar, para dizer o que é que a gente faz, como é que a gente faz e por que a gente faz. Então isso pra gente é um orgulho, porque sair do interior do Pernambuco para outros continentes, isso é um orgulho, ou seja, isso prova que qualquer um é capaz de alcançar os seus sonhos, mas para isso basta que você acredite. Então, muito obrigado pelo espaço, um beijo para elas, um beijo para os meus amigos e familiares, e sempre que precisar, estamos aqui combinado. No pé e a ordem, como diz a história.